Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, como você está? Eu estou bem, espero que você também esteja muito bem. Eu estou aqui nessa noite, nesse dia, não sei que hora você vai estar vendo essa mensagem, mas ainda para estar falando com você, te trazendo um alerta para esse tempo sobre algo que eu tenho visto acontecer muito no meio do contexto religioso, que é a manipulação. A manipulação é algo que faz mal em qualquer contexto da vida. Em qualquer contexto da sociedade, a manipulação é algo pernicioso, é algo nocivo, é algo que não faz bem. Imagine a manipulação no meio religioso. Nós temos observado que tem crescido grande número de igrejas evangélicas em todo o país, né? No mundo inteiro, podemos dizer assim, tem crescido muito o número de igrejas evangélicas. Mas é claro que a manipulação, ela não é algo pertencente simplesmente ao meio evangélico. A manipulação ela está presente em todas as áreas da sociedade. Aonde tiver alguém fácil de manipular, existirá um manipulador. Então eu quero falar com vocês nessa noite sobre 7 cuidados que devemos ter com os pastores manipuladores. Caso você não seja evangélico, seja de uma outra religião, tenha cuidado também, porque nas outras religiões também existem pessoas manipuladoras. Então eu estarei falando do meio ao qual eu pertenço, no meio ao qual eu tenho direito de fala, que é o meio evangélico. E no meio evangélico existe pastores manipuladores? Sim. No meio evangélico existem pastores maravilhosos, existem muitos pastores que são homens de Deus, homens comprometidos com a palavra, com a verdade, com a justiça, homens que realmente dão a vida pela igreja, homens dedicados ao seu rebanho. Mas também existem aqueles que são os falsos pastores, que são manipuladores, que não estão preocupados com a vida da sua ovelha, estão preocupados em manipular a vida da sua ovelha. Como é que você vai identificar se você está sendo manipulado ou não? Você vai identificar isso através das escrituras sagradas, porque é ela que traz luz sobre qualquer assunto. Então eu vou falar com você sobre 7 assuntos, sobre 7 coisas, 7 cuidados que nós devemos ter com os pastores manipuladores. A primeira coisa o primeiro cuidado que você deve ter com um pastor manipulador é conferir tudo à luz da palavra de Deus. É você verificar se aquilo que ele está falando para você realmente está embasado nas escrituras ou se é algo que é pertinente ao desejo dele. O primeiro cuidado que nós devemos ter como ovelhas, como liderados, não é aceitar tudo de forma passiva. Tem gente que pensa que porque está na igreja, tudo que aquele pastor fala, você tem que dizer sim. Você tem que ser igual uma vaca de presépio ou um boi de presépio e dizer sim para tudo. Não, porque ele é o meu líder. Então, o que ele fala é lei. Não, meus queridos. Tudo que é dito, ele é um orientador. Tudo que ele disser, você tem que conferir com as escrituras. Você tem que ver se o que ele está falando realmente está ali de acordo com as escrituras. Caso não esteja, você não tem obediência nem obrigatoriedade de estar se curvando diante daquilo. Mas as pessoas, muitas vezes, por serem ignorantes, por não conhecer
as escrituras sagradas, elas ficam à mercê desses líderes que ficam governando a vida dessas pessoas ao seu bel prazer. Então a Bíblia ela vai nos orientar a examinar as escrituras. Vamos ver se é verdade? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 11, diz assim: examinavam cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Então quer dizer que os primeiros cristãos lá de Atos, tudo que era dito pelos apóstolos, eles conferiam com as escrituras para ver se realmente era assim. Então você tem que fazer a mesma coisa, porque quando a pregação não pode ser confrontada com a palavra de Deus, há risco de manipulação. Existe até mesmo aqueles líderes que diz que você não pode ter opinião. Não, você não pode ter opinião. É claro que nós podemos ter opinião, só que a nossa opinião tem que estar com base nas escrituras. Mas esse líder, ele já fala isso para manipular você a obedecer aquilo que ele está dizendo cegamente, sem conferir com as escrituras. Então não seja uma vaca nem um boi de presépio. Confira tudo que o seu líder disser com as escrituras. Isso é a primeira coisa, o primeiro cuidado que você tem que ter para você não ficar debaixo de um líder manipulador e castrador. A segunda coisa que você precisa fazer, segundo cuidado, é observar se o medo é usado como controle. Porque há pastores manipuladores que costumam usar o medo, a culpa e ameaças espirituais para controlar pessoas. Isso acontece? Acontece. Por exemplo, eu já cuidei de uma pessoa que ela tinha tanto medo dessa líder, no caso dela era uma pastora. Ela tinha muito medo dessa pastora. Ela ficava apavorada porque a pastora, ela queria sair dessa igreja, mudar para uma outra igreja, e a pastora dizia que ela ia entrar no vento, que as filhas dela iam ficar doentes, que Deus ia botá-la na prova, que Deus ia botar no leito, que ela ia para o hospital, e ela ficava desesperada. E ela me procurava para se aconselhar comigo, pedir oração, e eu tinha que batalhar com ela ali para tirar esses sofismas da mente dela e dizer para ela que ela não poderia ter mais medo dessa pastora do que o temor do Senhor. E que Deus não age dessa forma, porque o Evangelho, ele nos liberta, ele não veio para nos aprisionar. E ainda diz lá em 1 João 4,18, que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Como que você pode estar ali e sendo manipulada, o seu líder colocando medo em você para você não sair daquela igreja? Você tem que ficar numa congregação se você gosta de estar ali, se ali te faz bem. Agora, se ali não te faz mais bem, se você não se sente mais bem ali, você é livre. Você é livre para ir para um outro lugar. Você só não pode ficar fora da presença de Deus. Mas você é livre para ir a um outro lugar. Então, não aceite que nenhum líder coloque medo em você. Medo que a sua vida vai ficar amarrada, medo que você vai para o leito, medo que Deus vai soprar o vento. Gente, que coisa absurda! Que coisa absurda! E eu posso dizer para vocês, porque eu já tive experiência sobre isso, conforme estou relatando para vocês, de uma pessoa que eu tratei, que vivia assim, amedrontada. Graças a Deus, hoje ela se libertou, hoje ela pertence a uma outra igreja, hoje ela está bem, hoje ela está servindo ao Senhor com liberdade, porque ela estava ali aprisionada, manipulada pelo medo, e isso a gente não pode aceitar.
Então tenha cuidado com esses líderes manipuladores que usam o medo para te prender ali naquela igreja que você não quer mais ficar, debaixo de um jugo, debaixo de uma servidão que o Senhor já nos libertou. Tome cuidado com isso. O terceiro cuidado que você deve ter com esses líderes manipuladores é o cuidado com a exaltação excessiva da autoridade. Toda liderança espiritual deve servir sem dominar. Todo pastor ele deve servir seu rebanho, as suas ovelhas, sem querer dominar, sem querer impor a sua vontade na vida das suas ovelhas. Tem pastor que, se ele se aborrece com uma ovelha, ele mesmo semeia discórdia no meio do rebanho. Ele começa a colocar uma ovelha contra a outra. É uma coisa tão diabólica, tão terrível, que só a misericórdia do Senhor. E o pastor não pode fazer isso. Ele tem que servir ali por amor, ele tem que servir ali, exercer a sua autoridade, a sua liderança sem dominar a pessoa. A pessoa tem que ser livre, a ovelha é livre, a ovelha é do Senhor. Ele está ali como um facilitador, como um orientador, como um mentor espiritual e não um dominador. Tem pastor que fala, olha, se você não fizer isso, você vai perder isso aqui. Por exemplo, com questão de cargos eclesiásticos, você não quer fazer minha vontade, então você não vai ser levantado ao ministério pastoral, você não vai ser levantado ao diaconato, porque você não está fazendo o que eu quero. Isso é você usar uma exaltação excessiva de autoridade. Você não pode fazer isso. Você tem que usar a sua autoridade dada por Deus em amor, sem querer dominar. Por exemplo, 1 Pedro 5,3 vai dizer assim: não como dominadores que vos foram confiados, mas tornando-vos exemplo do rebanho. Quando o líder se coloca acima de qualquer questionamento, isso é um sinal de alerta. Fique alerta, fique esperto. Sabe, quando você vê uma autoridade espiritual querendo servir, mas por dominação, tome cuidado, fique muito alerta sobre isso, tá? A quarta coisa que nós devemos ter cuidado é discernir o uso indevido da unção. Manipulação espiritual acontece quando a unção é usada para intimidar, silenciar ou explorar. Por exemplo, quem nunca ouviu aquela tão fadídica frase que na verdade é um versículo que diz: não toqueis nos meus ungidos. Nunca deve ser usado para encobrir erros ou abusos. A unção nunca anula o caráter nem a responsabilidade. Quantas pessoas, líderes, fazem coisas erradas e depois diz: olha, você não pode falar nada contra aquele líder, porque olha, está escrito, não toqueis nos meus ungidos. Mas aí quando você vai procurar fazer uma exegese, desse texto, aí você descobre que hoje todos nós somos ungidos. Hoje todos nós temos a unção do Senhor. No tempo em que foi dito isso, só reis, profetas e sacerdotes recebiam unção. Era uma outra situação. Aí as pessoas pegam isso para se proteger e se blindar. O líder faz um monte de bobagem, um monte de coisa errada, fala o que ele quer, faz o que ele quer e depois diz: olha, não pode falar de mim não, porque eu sou ungido, eu sou ungida. Não pode, não toqueis nos meus ungidos. Aí daquele que tocar no ungido do Senhor, você vai morrer, você vai ser fulminado. Só que esquece, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, meus queridos, tome cuidado, Temos que ter o devido discernimento sobre o uso da unção.
A gente tem que ter respeito, sim, aos nossos líderes, mas eles precisam estar dentro da palavra de Deus, embasado pelas escrituras e não por eles mesmos. A quinta coisa que você precisa fazer é avaliar o fruto desse líder, não apenas o discurso. Palavras bonitas não garantem um coração saudável. Mateus 7,16 diz assim: pelos frutos os conhecereis. Tem gente que fala assim: ah, mas se fulano está ali, foi Deus que colocou. Eu quero dizer para você que nem todo mundo que está em cima de um altar foi Deus que colocou. Você sabia disso? Que nem todo mundo que se diz pastor, pastora, que está em cima de um altar, de uma tribuna, foi Deus que colocou. Tem muita gente que está ali que foi ele mesmo que se colocou, ou então alguém sem sabedoria colocou eles lá, ou o próprio Satanás colocou eles lá também. Para quê? Para enganar, para destruir o rebanho de Deus, para oprimir as pessoas. E a gente precisa ficar atento. Como é que a gente vai saber se aquela pessoa que está ali é uma pessoa realmente que foi colocada pelo Senhor? Jesus que ensinou como a gente pode ver isso. Mateus 7,16. Pelos frutos os conhecereis. Os frutos são as atitudes. Você vai conhecer pelas atitudes desse líder. Se esse líder está ali, o que ele fala não anda de comum acordo com as atitudes dele, você já sabe que alguma coisa está errada, que esse líder não está andando na verdade. E o que mais tem hoje são pessoas no altar pregando o que não vive, falando de um amor que não sente, pregando de um perdão que nunca deu para ninguém. Fala de perdão, mas no coração tá cheio de ódio de fulano, de Bertano, de ciclano, querendo ver o mal de fulano, de Bertano, querendo que a igreja do fulano feche, que o fulano que saiu da igreja se desvie, que ele não se dê bem. São tantas coisas que a gente vê hoje. Mas isso acontece mesmo, Elisa? Acontece. E você tem que observar as atitudes do seu líder. Se o que ele fala está de conformidade com as atitudes dele. Ah, ele fala de perdão e de amor. Aí você vai observar se ele está amando aquele irmãozinho que saiu da igreja dele, foi para outra, ou se ele está metendo a língua naquele irmãozinho, se ele está amaldiçoando aquela irmãzinha que saiu da igreja e foi para uma outra igreja. Tudo isso você tem que observar, porque isso não condiz com um líder. Um líder tem que ser a referência dele é Cristo. Um líder, ele tem que lutar com a sua própria natureza carnal para viver aquilo que Cristo espera dele. Agora, se ele não consegue, então ele desce daquele altar, senta e vai tratar o seu caráter. Vai tratar o seu caráter. Porque senão não adianta ele estar ali. Não adianta ele estar no altar orando, falando bonito, cantando bonito, pregando bonito, mas se dentro dele, Deus conhece que aquilo tudo não passa de uma mentira, de um sofisma. Se dentro dele ele não consegue perdoar as pessoas, não consegue amar, não consegue orar, abençoar aquelas pessoas que saíram. É como Jesus falou, amar os seus inimigos, orar pelos que vos perseguem e caluniam. Se você não consegue fazer isso, meu querido, minha querida, pega seu título e guarda, devolve ele, porque você está perdendo o seu tempo. Você não está vivendo as escrituras sagradas. Você não está sendo um exemplo de Cristo. Você não passa de um líder manipulador, de uma líder manipuladora. Você não passa de uma farsa. Você quer ser uma farsa ou você quer ser uma verdade? Se você quer ser uma verdade, abençoe aqueles que te amaldiçoam, aqueles que te perseguem. Ore por essas pessoas. Mas não é orar para Deus matar, fulminar, não.
Senhor, abençoa, liberta, transforma essa pessoa, levanta essa pessoa. É isso que você tem que dizer. Então, se você não faz isso, você não passa de um líder sem fruto, de um líder de fruto podre, de um discurso falso. E Jesus é quem disse: pelo fruto se conhece. Então, pelas tuas atitudes você é conhecido. Cuidado quando você fala com A, com B sobre fulano e Bertano, sem prudência e sem discernimento. Tá com raiva de alguém, vai orar, vai jejuar para você amar, aprender a amar. Se você não consegue, saia dessa posição, senta no banco, tenha a hombridade, a dignidade de bater no seu peito e dizer assim: eu não consigo viver essa palavra, então eu não vou ficar ali mentindo, enganando ninguém. Se fosse comigo, eu faria isso. Porque no dia que eu não consegui perdoar uma pessoa que me ofendeu, que me magoou, eu sento num banco e vou ser tratada. Porque mentir, fingir, não. Porque o Deus que eu sirvo, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração e Ele julga retamente. A sexta coisa que você precisa ter cuidado contra um líder manipulador é não entregar totalmente a sua consciência. Nossa obediência final é a Deus, não aos homens. Porque às vezes a pessoa pensa, né? Eu tô ali naquela igreja, eu tenho que obedecer cegamente àquele líder, porque ele é o meu líder, é o meu pastor, é a minha pastora, é o meu bispo, é o meu apóstolo. Não, queridos, tenha discernimento. Aquela pessoa é um homem, é uma mulher, é alguém falho, alguém ser humano tanto quanto você. Você só deve seguir e obedecer aquele líder se o que ele fala está de conformidade com o que Cristo falou. Existem líderes, eu, por exemplo, já vi acontecer muito isso. Por exemplo, tem líder que quando sai alguém da sua igreja e vai para outra, ele fica zangado, ele pega e dá ordem às suas ovelhas para não se dar mais com aquela pessoa que saiu da sua igreja. Ele faz uma lavagem cerebral na mente dos seus membros para não falar mais com aquela pessoa, para se afastar, não se dar mais com aquela pessoa. Eu pergunto a você, isso é bíblico? Jesus ensina isso na sua palavra? Ou Jesus ensina a comunhão? Ou Jesus ensina o partir do pão, estar juntos? Jesus ensina a inimizade? Eu não conheço isso nas escrituras, mas existe muito isso. E se o líder... Eu tenho uma amiga, eu vou falar até de uma coisa que eu vivi. Eu tenho uma amiga, hoje, graças a Deus, ela venceu, ela chegou aonde ela tinha que chegar porque Deus levou ela até esse lugar. Mas ela perdeu uma patente. Porque na época ela se dava com uma pessoa que a liderança não gostava. A liderança não queria que ela se desse com essa irmã. E por conta disso ela foi castigada. Ela não foi ordenada ao ministério que Deus tinha para ela porque ela se dava com essa irmã. Só que ela, por ser uma mulher de Deus, o que ela fez? Ela preferiu perder aquela ordenação do que cortar a amizade com a irmã. Então isso existe muito dentro das igrejas. Manipulação, líder manipuladores que querem mandar na vida das suas ovelhas, ensinando coisas ainda que são erradas e que são pecado. Porque você não pode de forma nenhuma como líder dizer para o seu liderado não se dar com outro irmão de outra igreja, ou não deixar de se dar com o irmão que outrora congregava com você, mas que agora foi para um outro lugar e você não gostou. E aí você não quer que aquela pessoa se dê com aquela outra pessoa. Isso não é bíblico.
Isso não é coisa de gente que diz que tem Espírito Santo. Você pode ter espírito de porco, mas Espírito Santo não. Quem tem Espírito Santo dá liberdade às pessoas. Quem tem Espírito Santo deixa as pessoas livres, sabe? Diz assim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por que Pedro falou isso? Porque o que aqueles homens estavam falando não tinha base bíblica. Então ele disse, antes importa obedecer a Deus e não os homens. Os homens queriam calar a boca dos apóstolos. Então a gente não pode obedecer cegamente. A nossa obediência tem que ser uma obediência com consciência, com discernimento, e não uma obediência cega, sabe? Ah, fulano é meu pastor, falou que eu não posso, então eu não posso. E o que a Bíblia diz sobre isso? Então a gente tem que ficar atento, meus irmãos. Pastores devem orientar, não substituir o relacionamento pessoal com Deus. Entendeu? Devemos orientar de acordo com as Escrituras. E a sétima e última coisa que você precisa saber é buscar discernimento e conselho maduro. Na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11, 14. Não caminhe sozinho quando algo parece confuso ou opressor. Quando você tiver com dúvida sobre alguma coisa, busque alguém maduro, alguém com discernimento para poder lhe aconselhar. Porque no mundo dizem assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas na Bíblia, no livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria, um dos livros poéticos, e livro de sabedoria, de sapiência, ele vai dizer que na multidão de conselheiros há segurança. Quando você sentir que algo está errado, procure alguém maduro, alguém que conhece as Escrituras e tome conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Entendeu? Não se deixe levar simplesmente por aquilo que as pessoas falam. Confira tudo com as Escrituras. Seja como os crentes de Bereia. Fulano falou lá, deixa eu ver se isso aqui está nas Escrituras. Deu dúvida no coração, procure orientação. Mas não se deixe manipular por ninguém, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Conclusão. Deus levanta pastores para cuidar, curar e guiar, não para manipular, controlar ou ferir. Cuidar do coração, da fé e da liberdade espiritual é um ato de maturidade cristã. Gálatas 5:1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então foi para isso que Cristo nos libertou, para a liberdade. Então não deixe que ninguém, nenhum líder, nenhum irmão, ninguém venha manipular você ou a sua vida cristã, a sua vida espiritual. Procure sempre conferir tudo com as Escrituras. E caso você não tenha muita intimidade com as Escrituras, procure alguém que é uma referência, que tenha conhecimento, busque aconselhamento com pessoas sábias, com pessoas maduras, não com pessoas meninas e meninos na fé, com pessoas cheias de picuinhas dentro do coração, cheias de mimimi, de mamamá. Não, meus irmãos, vamos ser maduros, vamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e fazer diferença na nossa nação, na nossa congregação, no meio dos nossos irmãos, na nossa comunidade de fé. Eu deixo para você essa mensagem, esses 7 cuidados com pastores manipuladores, dizendo mais uma vez que não estou chamando todos os pastores de manipuladores. Existem pastores maravilhosos, abençoadores, pastores mesmo de Deus. Mas no meio também existem os pastores manipuladores. E nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa.
Amém? Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo traga esclarecimento sobre a tua vida e sobre o teu coração. Amém? Deus abençoe.